pelo contrário, murmurando diante daquela situação. Aí então, Jesus começa a contar a parábola. Jesus começa a explicar para aqueles que estão ouvindo. Sabe, tem gente quebrada ouvindo, tem gente religiosa criticando, tem gente que está ali somente para encontrar alguma falha. Que você não seja um homem assim para dizer, não, olha, o pastor Neto errou na palavra. Até porque eu sou mineiro e a gente erra. E a gente fala uns uai, uns é mesmo, né? Tanta coisa assim. Mas saiba que quando você abre o teu coração, Deus ministra de uma forma extraordinária e uma palavra pode mudar a sua vida por completo. São oportunidades que Jesus muitas das vezes nos dá que são únicas. Então nós precisamos compreender que a santidade, mesmo ela sendo uma das palavras mais faladas hoje na igreja, nesse tempo, é uma das mais mal compreendidas. Nós às vezes não levamos a sério ou não compreendemos o que quer dizer ser santo, porque para alguns ser santo é você viver isolado. Para alguns ser santo é você ficar trancado para não ter possibilidade de errar. Estudando a história da igreja, você vai ver que existia um tipo de povo que eles deixavam para se batizar quando eles eram mais velhos, porque assim eles não iam ter chance de pecar e perder a salvação. Eles deixavam para o finalzinho da vida, como que se fosse isso determinante para a salvação. Sabe, a má compreensão daquilo que a palavra nos ensina, nos leva a caminhos errados. E nós acabamos vivendo uma coisa que é superficial dentro do evangelho, ou pior ainda, a gente pode viver um evangelho errôneo, errado. Sabe, alguns pensam que santidade é perfeição, e a santidade, na verdade, nós estamos vivendo um processo de santificação. Hoje, eu estou melhor do que ontem, amanhã eu vou estar melhor do que hoje. Hoje, você tem que estar melhor do que ontem, e amanhã você vai estar bem melhor do que hoje. Esse é um processo de santificação, ao qual nós vamos nos santificando, nos melhorando. Eu conheci alguns camaradas aqui da igreja que eram ruins. Tinha uns camaradinhos aqui da igreja que era assim, sabe aquele, como é que chama aquele milho que não estoura? Isso aí, piruá. Sabe, nem no fogo não explode. Ruim. Mas com o passar do tempo, o Espírito Santo vai moldando, transformando. E chega uma hora que ele não suporta que seja assim na tua vida, que seja assim na tua história. Meu amigo Feijão é assim, duro, mas Deus vai pegar ele hoje aqui, amém ou não amém? Deus, pega esse homem, Jesus. Sabe, outros pensam que santidade é religiosidade. Acha que nós devemos, não, é só falar assim, porque assim eu demonstro que eu sou mais santo, mais culto. Talvez o tipo de roupa, vestimenta, e a gente acaba achando que religiosidade nos leva à santidade. Dentro desse cenário que nós lemos em Lucas 15, tinha os religiosos, que eles eram conhecidos por ser um povo que seguiam as leis. O povo judeu tinha 613 leis. Quantas leis? 613 que eles tinham que seguir essas leis. E o povo, que era o povo pecador, esse povo que, os publicanos, eles chegaram num consenso assim, eu não consigo seguir lei nenhuma. Então eles já eram declarados que eles não conseguiam seguir lei nenhuma. Então eles não eram considerados mesmo religiosos, mas aquele povo religioso, eles eram condenados por Jesus. Jesus falava em parábola justamente para que eles não compreendessem. O próprio Jesus deixou isso registrado na sua palavra, por conta da religiosidade deles, porque religiosidade mata, sim ou não? Porque às vezes nós perdemos vidas por conta da nossa religiosidade. Deixa eu só te falar uma coisa, homem.
Você não está na igreja. Na verdade, a igreja não foi levantada para aqueles que são salvos, mas a igreja foi levantada para esse tempo, para aqueles que querem conhecer Jesus. Você é uma ferramenta de Jesus por onde você passa. Se você chamar alguém para um culto como esse para ser ministrado, você já está sendo uma arma poderosa nas mãos do Senhor e pode mudar uma vida para melhor, extraordinário. Você está entendendo isso ou não? Deus, Ele, na sua infinita graça, Ele manda Jesus aqui para quebrar essa religiosidade. Jesus mostra que a santidade tem mais a ver com o nosso coração do que com qualquer performance, qualquer aparência. E numa dessas partes da parábola vai falar sobre o filho pródigo. Era aquele filho que pediu a sua herança antecipada, saiu de casa, gastou tudo, começou a viver uma miséria. Quando ele está lá na miséria, e ele está trabalhando com aquilo que um judeu não poderia trabalhar, ele está cuidando de porcos. Para o judeu, cuidar de porcos era uma loucura, nojento, era um animal impuro. Só que o que é mais interessante é que esse filho pródigo, ele não fica com vontade de comer um bacon, porque bateu a fome. Não, ele sente vontade de comer as alfarrobas dos porcos, a lavagem, como diz lá em Minas. E ele sente vontade de comer aquela coisa deles, de tamanha fome. Aí ele cai em si. Quando ele cai em si, ele lembra que tem um pai. Ele lembra que tem um lugar onde tem alimento, tem sustento. E debaixo disso, nós entendemos que dentro desse cenário, além de ter um filho pródigo que saiu, existia um filho que ficou dentro da casa. E esse outro filho que ficou dentro da casa, ele também recebeu a sua herança, porque a herança foi partida e foi entregue aos 2 filhos de forma antecipada. E o filho que ficou na casa, ele permanece naquele ambiente, próximo do pai. Próximo ali, mas sem conexão, sem comunhão, sem uma vida plena com o pai. Nós precisamos compreender que num cenário onde existia um filho pródigo e um filho que permanece na casa, o grande personagem dessa história é o pai. Porque o pai, ele continua chamando ou esperando ambos filhos para que estivessem cada vez mais perto. E o grande segredo de tudo isso é saber que o nosso Deus, Ele não é só chamado de Senhor, Ele é Senhor também. Mas Jesus pisou nessa terra, não para falar daquilo que Deus é na sua grandeza, Rei, majestoso, Senhor, absoluto, Criador de tudo. Ele também é isso. Mas Jesus veio falar assim, o meu Pai. E Ele ensina a oração. E quando Jesus ensina a oração a pedido dos discípulos, Ele ensina exatamente assim, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Jesus vem trazer para a humanidade aquilo que eles tinham perdido, porque o religioso acha que Deus é apenas Senhor, talvez, sabe, debaixo de uma religiosidade, seguir leis, para não ver a severidade. Deus não é um patrão, Deus não é alguém que quer governar a tua vida simplesmente, não, Ele quer ter um relacionamento com você. E esse relacionamento é só possível através da santidade. A única coisa que me afasta de Deus e te afasta de Deus se chama pecado. É a única coisa que te afasta de Deus. Deus, Ele continua no mesmo lugar. E nós precisamos tomar cuidado, porque senão nós vamos entrar numa rotina de querer fazer alguma coisa e só servir, e só trabalhar, e não ter comunhão, não ter intimidade com Ele, e nós entramos no automático, e cada dia fica mais perigoso. Sabe, santidade não é sobre aquilo que você pode ter perdido, não, é sobre você nunca parar na sua vida, mesmo que você perdeu alguma coisa, mesmo que você se distraiu,
você lembrar que você tem um pai, e que esse pai está de braços abertos, e que esse pai quer ter uma comunhão contigo, e que esse pai, ele quer que você se santifique, melhore cada vez mais. Porque quando esse filho pródigo volta, o pai está de olho na volta desse filho. O que é mais interessante, que o pai não vai atrás do filho, mas ele aguarda a volta do filho. Às vezes você fala assim, por que Deus não pega lá o fulano, meu filho, meu pai, meu tio? Por que Deus... Não, Deus continua no seu devido lugar. E o amor dele nos constrange. Porque o filho pródigo pensou, eu vou ser apenas um trabalhador na casa do meu pai. Porque os trabalhadores lá têm comida, têm cama para dormir, têm cuidado. E eu não tenho nada, que ele tinha perdido tudo. E ele falou, eu vou pedir para o meu pai, ele ensaiou. Vou pedir para o meu pai para que eu pelo menos seja aceito como um escravo, um trabalhador. Um servo do meu pai. Só que o interessante é que o pai, ele vê o filho de longe. E a Bíblia diz que ele corre. Deixa eu te falar uma coisa, um ancião, na cultura judaica, ele não é costume ele correr, por quê? Porque para ele correr, ele teria que levantar aquele vestido que os judeus usam, e mostrar as pernas, um ancião mostrar as pernas era uma vergonha, mas ele fez exatamente isso, ele correu, ele não se importou com a situação, e ele vai correndo até o filho, e ele abraça o filho, e o filho fala assim, pai, pequei contra ti, me perdoa. Antes que ele falasse qualquer coisa, ele fala assim, traz sandália, traz roupa, traz anel, coloca nele, arruma tudo, vamos lá, prepara um churrasco, pega um bezerro bem gordo, na hora, ainda mais a gente que está sem carne essa semana, mas semana que vem eu vou fazer uma picanha, vai ser assim, eu vou postar para deixar vocês vou postar, não vou falar o dia para vocês não aparecerem nem perto, mas sabe que o pai faz exatamente isso, abraça o filho, coloca ele de novo numa posição, na mesma posição que outrora ele tinha perdido, porque eu e você precisamos entender uma coisa, que é a primeira lição desse texto, santidade é para todos, você pode repetir isso? Santidade, primeiro ponto, santidade é para todos. Jesus conta essa parábola, mostrando que quando a gente tem más interesses, ou a gente se distancia do Pai, nós vamos viver uma vida de erro, de pecado. A verdade é que Deus está sempre assim para nós, vem filho, vem mais perto, eu quero revelar os meus sonhos, meus segredos, eu quero abrir a sua visão, abrir os seus ouvidos para você ouvir a minha voz, eu quero ter mais comunhão, intimidade contigo, porque a realidade é essa, a santidade é para todos, não é para um povo seleto, não é para uma exclusividade para um povo, não, é para todos. O pai, ele sempre amou os dois filhos, e a santidade de Deus não é apenas para quem está longe, mas também não é só para aqueles que estão dentro, porque quando você está dentro de um ambiente como igreja, como essa, você precisa buscar a santidade, viver em santidade, praticar a santidade, mas quando você está em outro país, com outros costumes, você também precisa exercer a santidade em todo o tempo, viver a santidade em todo o tempo. Existem culturas que ferem princípios bíblicos, e você não faz isso, porque você não é daqui dessa terra, você pertence a um reino que é eterno e celestial, e você não faz porque isso desagrada a Deus, e você quer viver uma vida de santidade, não importa se o homem está na lama como aquele filho, ou se está dentro de casa, se faltar santidade, falta tudo. O chamado a santidade continua sendo sempre o mesmo. Só que para isso a gente precisa entender o que não é santidade. Repita comigo, o que não é.
O que não é santidade, santidade não é aparência espiritual. Não, você parece ser crente, sabe? Tem gente que tem cara de crente. Parece, roupa, jeitinho. Mas não é sobre essa aparência, não. Santidade não é apenas frequentar um culto, não. Santidade não é apenas saber cantar, não. Santidade não é apenas saber a Bíblia, ou ler a Bíblia, ou fazer um devocional diário, ou participar das campanhas. Não, é mais do que isso. Não é apenas exercer serviço, ser um voluntário. Não, isso tudo é bom e faz parte, mas santidade não é isso, tudo isso faz parte. Mas pode acontecer, você pode fazer tudo isso, mesmo não tendo uma transformação interna, mesmo não tendo uma vida santificada, santa diante do Senhor. Pode haver uma maldade sendo encoberta, sendo escondida dentro do teu ser. Porque me responde uma pergunta: é possível estar casado, ou você ter uma aliança no dedo e ser infiel, sim ou não? Vou perguntar de novo: é possível você estar casado e ser infiel, sim ou não? É possível. Você pode estar casado, você assinou o documento, você fez um voto, mas se você escolher o erro, você vai viver uma vida errada, de pecado. E hoje tem pessoas que fazem isso de diversas maneiras. Mas Deus, Ele conhece tudo e Ele sabe de tudo. E dentro dessa parábola, o filho mais velho, ele permanecia na casa, mas o coração estava longe. E esse é um dos maiores perigos, quando o nosso coração está longe da presença do Pai. Porque você continua dentro do ambiente, mas o seu coração não está ali. O seu coração está longe. Você está frequentando os cultos, mas o coração está longe. É bem possível você viver algumas práticas espirituais e ainda não viver em santidade. É possível. É possível você dobrar o joelho e não viver uma vida em santidade. Mas a gente precisa entender também o que é santidade. Fala comigo: santidade é alinhamento com o coração do Pai. Santidade é quando você está alinhado ao coração do Pai. Você não erra porque você está alinhado com o coração do Pai. Você não escolhe o pecado, não é porque você não teve chance, não, porque você está alinhado com o coração do Pai. Você não quer desonrar o Pai. Sabe, é amar mais o Pai do que o que Ele dá, ou a herança que Ele tem. É amar mais o Pai do que aquilo que Ele pode te oferecer. Porque às vezes a gente vem num culto, e o que a gente faz? Pede, e pede muito. E a gente pede, e quando a gente cansa, a gente pede de novo. E aí a gente vira só um pedinte, como se Deus estivesse nos entregando esmolas. E o Pai, Ele nos dá. Ele até antecipa algumas heranças, algumas coisas, mas a gente vai se afastando mais porque existe um interesse só em Deus, e não em viver uma vida em santidade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Precisa estar perto do Pai. Santidade é exatamente isso. É você estar separado das outras coisas, mas estar muito juntinho do Pai. Separado das coisas do mundo, junto do Pai. Separado do pecado que te rodeia, junto do Pai. Separado das coisas que o mundo oferece, junto do Pai. Separado daquilo que enche os teus olhos, mas está junto do Pai. Porque se santidade é amar o que Deus ama, o que o Pai ama, nós vamos exercer aquilo que Deus faz. Porque o que Deus fez ao mundo? Deus entregou um sacrifício perfeito, Filho Jesus, para morrer por mim e por você naquela cruz. E Ele morreu por nós estando numa condição não favorável. Nós estávamos na condição de pecadores, nós não chamávamos por Ele, nós não sentíamos desejo, nada. Até a sua aparência era sem formosura nenhuma, não tinha aparência nenhuma. Mas Deus entregou como
um presente para nós, para que a gente pudesse vivenciar tudo aquilo que Deus quer para nós. Então, se você rejeitar tudo aquilo que entristece ao Pai, se vier uma oferta que entristece o Pai, você rejeita, você está vivendo uma vida santificada, santa, diante dos planos e propósitos de Deus, porque santidade é relacionamento que gera uma transformação. Santidade é você estar tão próximo que nenhuma outra voz vai te confundir, te afastar ou te tirar do propósito. Mas você está tão próximo de Deus que o inimigo não chega, o inimigo não ousa, até porque o pai defende o filho, sim ou não? Até porque o pai ama o filho, até porque o pai está ali protegendo, guardando de todas as coisas. Eu me lembro do meu pai. Eu, quando era pequenininho, a gente tinha um costume na minha casa de ir na fazenda tomar leite da vaca, direto da vaca. Alguém já tomou assim ou não? Tem uns brabos aí. Aí de vez em quando a vaca fazia xixi junto, fazia uns cocô junto, espirrava uns pouquinho, mas tá valendo, é só ir lá, né? E era assim, fazia parte. E o pai fazia a gente mesmo ordenhar a vaca. E a gente não sabia direito, quando a gente ordenhava, saia só um pouquinho de leite, criança. Quando ele fazia, aí o copo fazia aquela espuma. E o pai ia ensinando isso, só que tinha vaca, boi, tudo ali na fazenda, e alguns eram bravos, e vinham para cima da gente, investindo na gente. A primeira coisa que o meu pai fazia era, ia na frente assim, do boi da vaca, tirando ele perto de nós, porque quando a gente está perto do pai, nós somos protegidos, o pai nos guarda, o pai quer nos guardar de tal maneira que o inimigo não vai manchar, não vai roubar a tua fé, não vai te tirar do caminho nem do propósito. Quem está entendendo isso? O que o pai faz aqui é exatamente causar essa transformação no filho pródigo. Qual é a transformação? Estava tudo sujo, vai ficar limpo. Estava sem dignidade, coloca a dignidade de novo. Estava sem esperança, não, você é filho, você não é servo. Porque às vezes a gente quer ser servo de Deus, esquece que nós somos filhos, e filho tem herança, filho tem privilégio, o filho honra o pai, o filho serve sim o pai, mas o filho tem regalias. Os meus filhos são tão folgados, que agora eles estão numa fase de usar as minhas roupas, principalmente o mais velho, que ele está aqui, eu vou dar um tapa na orelha dele. Quando eu vejo ele está inteirinho com o meu look, eu falo, velho. Falei, mano. Ele falou, não, pai, é parceria. Falei, que parceria? Forgado, velho. Mas é lógico que eu falo assim, mas a gente acha legal falar, cara, é porque eu tô com a skin que ele está curtindo, todo o tempo, toda a moda. O filho só lembrou do pai porque ele viu quanto a vida era boa perto do pai e quão difícil era longe do pai. Quão difícil é viver uma vida impura, suja. Sabe quem experimenta, ou quem já experimentou isso, como é terrível viver uma vida com a consciência pesada, onde você coloca a cabeça no travesseiro e vem ali as acusações, onde você coloca uma proteção humana, um código, uma senha, que você chama isso de privacidade, para não descobrir aquilo que você anda conversando, porque quem vive uma vida santa, chega em casa, deixa o celular, a mulher sabe a senha, os filhos sabem a senha, podem pegar que você não vai nem dar uma suadinha. Quem está entendendo isso? Isso é santidade. Você não teme com as coisas que podem acontecer. Quando chega um homem e fala assim, a minha mulher, nós estamos no culto de homem, sim ou não? A minha mulher, ela tem o celular dela, ela não me dá a senha. Fala, você é tonto. Olha os sinais, meu filho.
Ele fala, não, ela fala que é privacidade. Não, ela quer... Que privacidade? Que história é essa? Larga de ser mole, homem. Ou você fala assim, ó, ou você me dá a senha, ou eu quebro esse celular. A Juliana me conhece, se ela estivesse aqui, ela sabe. Eu sei o celular. Vocês conhecem. Deixa eu... Estou na religiosidade aqui agora, peraí. Deixa eu voltar. Mas sabe que história é essa de você aceitar uma situação para viver uma vida dessa? Não, esse é o primeiro sinal que seu casamento já acabou. Que não existe mais confiança, que não existe mais parceria, que não existe mais legitimidade, que não existe mais cumplicidade, que não existe mais nada. Aí o homem fala, não, eu tenho que ter a minha intimidade aqui também, as minhas conversas, os meus amigos. Se a tua mulher um dia passar atendimento com a minha esposa, você nem sabe o que ela fala. Ela fala assim, ele já estaria morto. Ela fala assim, se fosse o neto que tivesse falado assim, não, eu quero privacidade, o neto já estaria morto, ó. Eu não teria nem terminado a frase. Sabe por quê, gente? A gente relativiza as coisas nos dias de hoje. A gente se perde. E a santidade, ela é um relacionamento que gera transformação. E se você verdadeiramente quer ser um homem santo, se permita ser transformado. Se permita ficar perto do Pai. Se permita viver aquilo que Deus quer que você viva de uma forma pura, santa, maravilhosa, sem peso, para viver um novo tempo. O interessante é que Deus, Ele se apresenta no Antigo Testamento. Você vai ver Deus se apresentando para Moisés, dizendo, eu sou o que sou, ponto. O eu sou me enviou. Você vai falar isso. E para conhecer um Deus assim, é muito estranho. Precisa ter o quê? Intimidade, relacionamento, sim ou não? Era um povo escravo, um povo idólatra, um povo difícil, um povo que murmurava. O povo de Israel era isso. Era isso. Deus tira com mão forte do Egito, leva eles a caminho do deserto para tirar todos aqueles carrapichos do deserto. Existe uma mistura de povos, sai alguns povos juntos com o povo de Israel, e isso acaba trazendo problema, porque o povo começa a murmurar, sentir saudade do Egito, começa a querer falar que no Egito era melhor, que lá tinha pepino, lá tinha cebola, lá tinha um monte de coisa, e eles estavam no deserto sem nada, e Deus mandou maná para eles. Deus fez água sair da rocha, Deus fez a água que era amarga se tornar doce. Deus foi lá e mandou codornizes, já que eles queriam comer carne, e eles comeram até sair pelas narinas, diz a Escritura. Abundante, coisa tremenda. Deus cuidando sempre, Deus junto sempre. Era visível a presença de Deus ali. De dia uma nuvem, de noite uma coluna de fogo. Quer coisa mais extraordinária do que isso? Saber que o Pai está junto, de dia está protegendo do calor, de noite está iluminando e aquecendo. O Pai está junto protegendo. Aí quando chega diante do Mar Vermelho, agora acabou, os egípcios vêm atrás com carros, cavalos, armas, e vai matar todo mundo. De repente Deus fala assim para Moisés, Moisés, diga ao povo que marche. Sabe o que está faltando às vezes? Você marchar, seguir adiante. Para de olhar para o inimigo que está te rondando, está te cercando. Marche, marche, marche diante daquilo que Deus te disse. E a Bíblia vai dizer que então aquela nuvem que estava diante do povo vai para trás. Vai para trás obscurecendo o inimigo, porque aquilo que te protege deixa o inimigo confundido. E o inimigo começa a ficar confundido e atrasa tudo, até que eles chegam no diante do mar. E agora, Deus? O que você tem na sua mão? Tem um cajado, tá bom, estende. O mar abre. E tem alguns estudiosos que vão falar, não, é que a passagem do Mar Vermelho, eles passaram, era bem rasinho. Então eles passaram porque era rasinho, o mar não se abriu. Aí você fala, glória a Deus.
Deus é maravilhoso. Por quê? Porque matou um exército inteiro dos egípcios num pouquinho de água. Deus é Deus na terra mesmo. Então, Deus é Deus tremendo. Deus faz coisas extraordinárias. Mas se a Bíblia diz que o mar abriu, pode acreditar, o mar se abriu. E quando ficou aquela parede, e que o último israelita passou, quando entrou todo aquele povo, e Deus acho que ficou lá assim, deixa entrar todos os egípcios, todos. Quando terminou de entrar hoje, agora água, matou todos. A arqueologia até hoje encontra lá, no lugar, encontrou rodas, encontrou coisas do exército egípcio, lá naquele lugar, comprovando a veracidade das escrituras. Então entenda uma coisa, o que Deus se revela para aquele povo ainda não tem um entendimento. E lá em Levíticos 19:2, Deus fala assim para Moisés: Moisés, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Sabe o que Deus estava revelando? Falou assim: a minha santidade, quanto mais perto você estiver de mim, mais ela vai invadir a tua vida, o teu estilo de vida, a tua casa, a tua mente, a tua história, mais vai impregnar na tua cabeça. Que ele disse: vocês têm que ser porque eu sou. Mas o filho mais novo, o filho pródigo, mesmo sujo, ele expressa uma santidade. Quando ele decide voltar para a casa do pai, ele fala assim: eu estou tudo sujo, mas eu não aguento mais essa vida, eu quero me limpar, eu quero me santificar, custe o preço que custar, eu quero voltar para a casa do pai. Eu não sei se eu vou ser bem recebido, eu não sei o que vai acontecer, eu só sei que eu não quero ficar nessa posição que eu estou vivendo. Eu não aceito viver mais como escravo, eu não aceito viver mais sujo, eu não aceito mais viver, sabe, todo cheio de pecado, cheio de coisas terríveis da minha vida. Não aceito mais isso, não aceito. E ele começa a voltar. E a santidade, ela não começa na perfeição do comportamento, mas na decisão de uma coisa: de agradar o Pai. Se hoje você esquecer tudo que eu falei aqui, mas lembrar que você tem que agradar o Pai, e que Deus é Pai na tua vida, a tua vida nunca mais será a mesma. Todas as suas atitudes serão balizadas diante do Pai. Você vai viver aquilo que as Escrituras desejam, porque Ele é Pai, e Ele importa com os seus filhos, e Ele quer cuidar dos filhos. Só que a gente não pode ser aquele filho oportunista, aquele filho que só quer as bênçãos, mas não quer amar, não quer beijar o pai, não quer a presença do pai, não ama verdadeiramente. Porque o último ponto é: a linguagem de amor do pai é a santidade. Você pode repetir isso? A linguagem de amor do pai é a santidade. Gary Chapman, acho que é assim que fala, ele fala sobre 5 linguagens do amor. Ele vai falar que uma linguagem é o presente, outra é o serviço, outra é tempo de qualidade, outra é palavras de afirmação, e outros é o toque físico. A minha mulher, ela tem uma linguagem de amor, é a sua também, uma mais que é mais evidente. Inclusive amanhã tem culto de casais. Sabe o que você faz amanhã? Compra uma rosa para ela e fala assim: é hoje, te amo, I love you. Treina o inglês, faz alguma coisa diferente, sai da rotina, sabe aquela coisa? Leva ela para comer um risoto de parmesão, faz alguma coisa. Até esqueci que eu ia falar, mas lembrei. Mas a linguagem da Ju é carinho. Ela gosta de tudo carinho. Sapato carinho, roupa carinho, presente carinho. É tudo carinho. Tem mulher que não suporta o toque físico assim, a qualquer momento, né? Você vai assim: tira a mão do meu cabelo, porque não é a linguagem dela de amor. Tem mulher que gosta de ver você trocando luz, varrendo o quintal. Se ela vê isso, ela fala assim: esse é o homem que eu casei.
Tem mulher que é o trabalho, é o serviço. A minha mulher gosta de tudo, que ela não deixa eu em paz um minuto. Tomara que ela não esteja assistindo. Deus me guarda, põe teus anjos, manda Miguel, tem que ser Miguel, Senhor. Não quero Gabriel não, quero Miguel aqui agora. E essas 5 linguagens nos dá um entendimento de como nós vamos ser mais assertivos com a nossa esposa, sim ou não? O maior erro dos casamentos é você fazer aquilo que você gostaria de receber. Eu gostaria de receber isso, então vou tentar dar isso para minha esposa. Deu ruim. A minha sogra é brava, manda no meu sogro. Mas o Ney sabe como lidar com ela, aprendeu. 245 anos de casado. Quem olha para o Ney e fala assim, coitadinho, mas ele já está calejado, está tudo certinho, está tudo beleza. Porque você passa a conhecer o seu cônjuge, a sua esposa. Agora, o nosso erro como homem é não conhecer quem é Deus, e não conhecer a linguagem de amor de Deus. A linguagem do amor de Deus é santidade. Ou você acha que Deus te criou para sujeira, para podridão, para você viver essa vida dupla, para você viver essa vida, sabe, suja? Não tem problema, ninguém está vendo, é só um videozinho. Não, é só uma pornografiazinha. Não, normal, todo mundo faz, todo mundo vê. Todo mundo não. Existe um povo separado, escolhido, eleito, que não se dobra para o pecado. Um povo que está mais perto de Deus, um povo que é sensível à voz de Deus, um povo que não se entrega à tua carne, mas crucifica ela, porque você acha que só você é o bonzão, só você passa por lutas, tentações, não, o pastor é um anjo, sujeito às mesmas paixões que você, sujeito aos mesmos desejos que você, sujeito às mesmas escolhas que você. Mas se você hoje decidir ficar mais perto do Pai, ninguém pode te arrebatar de lá, ninguém pode te tirar de lá. Quando você está guardado nas mãos do Deus Todo-Poderoso, quem é louco de chegar perto para te tirar de lá? Entende isso ou não? A escolha sempre é tua de ir para longe do Pai. A escolha sempre é tua para você fugir. E o que é mais interessante é que existem desculpas que são colocadas que parecem que são boas, mas a longo prazo mostra que é algo terrível que traz a perdição. Mas mais que o filho novo voltando para casa, ele quis a sua herança antecipada. O pai abraça, porque pai é pai, e devolve a dignidade, identidade, tudo, transforma tudo. Existe um filho que estava dentro da casa, e ele vê um movimento na casa diferente, ele fala assim: o que está acontecendo naquela casa? Aí um dos servos fala assim: seu irmão voltou. Voltou, e tem mais. Um bezerro gordo foi mandado ser imolado lá, matou ele, crucificou ele, para fazer uma festa. Sabe o que isso significa, gente? Esse bezerro gordo, não era que ele ia comer muita carne, não. Fez uma festa e chamou muita gente. Bezerro gordo quer dizer assim, que exatamente fez carne suficiente para chamar o povo todo na volta ali, aonde a voz alcançava, aonde tinha um mensageiro que pudesse chegar: vem festejar comigo, porque aquele que estava perdido voltou, aquele que estava lá todo sujo se santificou, vivendo o novo tempo, então vem festejar comigo. O pai festeja quando você volta para ele. Ele faz uma festa, e uma festa escandalosa, e o filho passa a não querer entrar dentro daquela casa. O segundo filho, o filho que estava dentro da casa, falou: pô pai, você nunca matou um cordeirinho para mim, um negocinho, você nunca fez nada para mim. Eu fiquei aqui, eu segui as tuas leis, eu não transgredi uma lei sua sequer, e você faz isso para o meu irmão, que ele gastou com prostituta, fez tantas coisas erradas, e aí é isso que vai acontecer então, pai? Aí o pai fala para o filho: filho, seu filho estava perdido e foi achado. Filho, tudo que eu tenho é teu.
Você não está entendendo. Tem gente que está ali dentro do mesmo ambiente, mas não percebe que aquilo que Deus derrama é teu por herança. Eu vou falar desse lado aqui que eu acho que, sabe, tudo que é do Pai é teu por herança. É teu, Deus te deu isso. Deus falou assim: não, é meu, é teu, é tudo junto, estamos together. E o filho lá fica meio revoltado, mas o pai querendo abraçar os dois filhos. O mais interessante é que o pai deseja que os filhos, todos os filhos, vivam conectados a ele, todos, porque a santidade, a nossa santidade, a tua santidade, é a forma mais maravilhosa, prática, de dizer para um pai: eu te amo. Quando você vive uma vida de santidade, você está dizendo para Deus: Deus, I love you. Quero andar together contigo, forever and never. Juntos. Em espanhol, juntos para sempre. É o que o Pai deseja, que nós estejamos tão conectados a ponto da nossa santidade ser uma voz que ecoa dizendo: Pai, eu te amo. Eu não como esses pratos que são oferecidos, não é porque eu não gosto, é porque eu te amo. Não é porque eu não sinto desejo, é porque eu te amo. Deus está chamando quem caiu. A verdade, o Pai está chamando quem caiu. E essa história de Lucas 15, ela não termina. Deus continua chamando filhos. Deus continua chamando filhos que se perdeu no meio do caminho, falando: meus braços estão abertos. Tem um anel para você, tem sandália para você, tem túnica nova, roupa nova, tem um bezerro gordo te esperando. Mas sabe o que isso mais ensinou o filho pródigo? Ensinou o filho pródigo que ele nunca deveria ter amado as coisas que o pai poderia dar de herança, mas que ele deveria amar o pai por quem ele é. Porque o pai não se recusou a dar a herança. O pai, mesmo sabendo que seria tão difícil e ruim, ele deixou o filho para que a verdadeira essência do amor, do evangelho, fosse impressa ou imprimida, não sei como é que fala, dentro do coração daquele filho. E o filho que estava em casa, ao ver aquela situação, ele percebe também que ele amava mais as coisas que tinha ao redor do pai e não o pai. Então Deus transforma um ambiente. Ele continua chamando hoje quem caiu, quem endureceu o coração, porque se um filho caiu, foi para longe, se desviou e foi para longe, existia um filho que estava dentro, mas que estava com o coração duro. Está chamando aquele que se acostumou com a presença do pai. Às vezes se acostumou com a presença do pai. Sabe, às vezes a gente tem que voltar a um choque de realidade e saber que a gente tem um pai que nos ama e que a gente precisa amá-lo mais, amá-lo cada dia mais, mais e mais. Hoje, santidade é você atender o chamado do pai, e o pai se agrada do filho que atende o chamado dele, porque o chamado de Deus Pai sempre é esse: vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, eu vou trazer alívio, eu vou trazer descanso, eu vou fazer coisas extraordinárias. Porque Efésios 4:30 vai dizer: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Um dia Deus te selou, um dia Deus te marcou através do Espírito dele. Então não entristeça o Espírito Santo. Mas 1 Tessalonicenses 5:19 vai dizer: não apaguem o Espírito Santo. Sabe o que é entristecer o Espírito Santo? É você viver uma vida deliberada, como o filho pródigo. Viver o que você quiser, faz o que você tem vontade. Você entristeceu o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Sabe o que é não apagar? É se acostumar com a presença dele. Você está naquele lugarzinho, vivendo a sua vidinha ali, certo? Mas o Espírito Santo quer te levar a águas mais profundas, a uma vida mais intensa, mais cheia de Deus. E você está assim: não, está bom assim. Não mexe aqui com essa estrutura minha, não mexe com esse jeitinho meu.
Porque santidade não é o peso de tentar ser perfeito, não. É o privilégio de viver perto do Pai. Santidade é isso. Saber que nós estamos pertinho do Pai, cada dia mais e mais. Na lei, a lei dizia o seguinte: Deus separa um povo e leva ele com mãos fortes. E o povo ao qual Jesus está se referindo em Lucas 15, era um povo que era pecador, mas tinha os religiosos. E os religiosos seguiam lei, simplesmente a lei, mas não tinha comunhão com o próprio Deus. Mas Deus aí levanta profetas, que os profetas começam a confrontar os corações e dizer assim: se arrependei-vos, desfaçam os ídolos, quebra tudo aquilo que te separa de Deus. Aí Jesus vem, porque nenhum homem era capaz de pagar o preço. Jesus se entrega na cruz, e Deus, através da cruz, próprio Cristo, através da cruz, concede para nós a santificação, a remissão dos nossos pecados. Nós estávamos debaixo de uma sentença, de um jugo. Jesus foi lá e rasgou a nota promissória, quebrou tudo, te deu livre acesso, o pecado não te domina mais. E hoje nós temos o livre-arbítrio, o direito de sermos chamados filhos de Deus e viver uma vida de santificação e viver o melhor de Deus aqui nessa terra, porque já foi consumado, já foi feito. Só que hoje o Espírito Santo, que o nome é Espírito Santo, no qual eu e você não podemos entristecê-lo e nem apagar o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está nos ajudando a desenvolver essa santidade na nossa vida diariamente, dizendo assim: não vai por esse caminho errado. O Espírito Santo fala: não, aí não faça esse negócio ilícito, não coloque a mão aí, não fique alimentando seus olhos desse jeito. Não, o Espírito Santo, ele faz isso conosco. Mas se a gente não dá ouvido ou entristecer, ele simplesmente se vai. Mas quando você volta para ele, e a Bíblia vai dizer que Deus jamais rejeitará um coração contrito. Ele jamais vai desprezar um coração contrito. Sabe por quê? A santidade, ela começou como um mandamento, mas ela passou por uma promessa. Ela foi garantida na cruz, e hoje ela é vivida pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você não consegue. Sem o Espírito Santo só vai dar ruim. Sem o Espírito Santo você não vai vencer. Sem o Espírito Santo você não vai conseguir. Fica de pé, por favor. 1 João 3:1. Olha o que diz esse texto. É um texto de 9 versículos, mas olha o que diz o texto. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser, sabendo que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo o que tem essa esperança nele purifica a si mesmo. Repita isso: purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que permanece nele não vive. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado,
porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Que texto que não precisava nem pregar, porque esse texto já fala tudo. Esse texto mostra que aquele que peca não conheceu a Deus na sua essência verdadeira. Mas todos aqueles que é nascido de Deus não vive pecando. Vira para um homem que está do lado aí e fala assim, ó: pecado não é para tu. Não, você é filho de Deus, pecado não é para nós. Nós somos livres do pecado. Sendo livre do pecado, nós somos livres da perdição eterna. Sendo livre da perdição eterna, nós somos salvos pela graça de Cristo Jesus, que foi concedida na cruz do Calvário por amor de nós. Então quero fazer uma pergunta aqui. Quem sabe tem algum homem que ainda não conhece o Pai, e talvez você tenha uma referência de um pai terreno. Quando fala pai para você, você lembra do teu pai aqui da terra, porque o teu pai pode ter sido omisso, ausente, pode ter sido abusivo, abusador, ele pode ter sido violento, ele pode ter sido tantas coisas nessa vida. E quando você ouve a palavra pai, te remete ao pai que você teve aqui na terra. Deixa eu te dizer, o pai do céu não é a mesma referência que você tem o pai da terra. Você pode ter até tido um pai excelente aqui na terra, mas não se compara com o pai do céu. Esse pai do céu, ele continua de braços abertos dizendo: filho, vem, eu tenho sandália para você, eu tenho anel para colocar no teu dedo, eu tenho túnica, eu tenho roupa nova. Essa mancha do pecado não vai fazer mais parte, esses acessos que você tem não vai fazer mais parte. Eu quero fazer tudo novo na tua vida e na tua história. Só que para isso você precisa se posicionar. Para isso você precisa tomar uma decisão, porque o Espírito Santo, ele é gentleman. Sabe o que isso significa? Ele é educado. Ele bate a porta do teu coração dizendo assim, ó: se você deixar eu fazer morada, na verdade, se você deixar eu entrar aí, e eu vou fazer morada, e vou mudar toda a tua vida e a tua história. E sabe o que é mais interessante? É que a gente, num culto como esse, a gente dá oportunidade para você aceitar Jesus como Salvador da tua vida. Mas a realidade, se a gente fosse pensar bem, na verdade quem tem que nos aceitar é Ele. Porque é nós que estamos cheios de carrapichos, é nós que precisamos nos limpar, é nós que precisamos da presença dEle, da bondade dEle, da graça dEle. Mas Ele é tão extraordinário que Ele espera e Ele vê e fica na expectativa de que você dê o primeiro passo. Para quê? Para Ele ir correndo atrás de você. Porque apenas o teu primeiro passo faz com que os céus reajam, o Pai reaja ao teu favor. A Bíblia vai dizer que existe festa no céu quando um pecador se arrepende. Apenas um pecador se arrepende. Aquele que peca não conhece o Pai. Aquele que vive pecando, ele participa das trevas e não da luz. Mas aquele que vive um encontro real e verdadeiro com o Pai, ele é lavado, ele é redimido, ele vive uma nova vida, uma nova história. Será que tem alguém aqui, algum homem hoje, que quer ter um destino da sua vida mudado, de uma vez por todas? Você cansou já dessa vida, você cansou de viver dessa maneira. Hoje o Espírito Santo está te chamando para viver uma nova vida, um novo tempo, não como servo, nem como escravo, mas como filho, para viver em santidade com o Pai. Será que tem algum homem hoje aqui nessa noite, que quer entregar a sua vida para Jesus, mas tem que ser uma atitude de homem, é só homem que toma essa atitude. Se porventura você não tomou essa atitude ainda, hoje Ele te chama para você tomar essa atitude. E a verdade é que Ele te dá uma oportunidade para você viver uma vida em santidade. Será que tem alguém? Levante uma das suas mãos bem alto dizendo assim: eu quero esse Jesus. Eu quero a certeza do meu nome escrito
no livro da vida. Eu quero ter a certeza de que a minha vida está guardada nas mãos do Senhor. Eu quero ter a plena convicção e a certeza que o meu futuro é com o Pai das luzes, é com o Pai do céu, é com Deus Todo-Poderoso, Criador, o Pai que entregou o seu Filho Jesus para morrer na cruz. Tem alguém? Não? Todos já tomaram essa decisão? Se a trombeta tocar hoje, a última trombeta tocar hoje, você volta, você tem certeza, convicção de que você vai para o céu? Você tem certeza? Porque sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz o seguinte: se você confessar o meu nome diante dos homens, Jesus vai confessar o teu nome diante do Pai. Sabe que privilégio é esse? Um simples gesto seu, uma simples atitude sua, de falar assim, levantar as mãos e falar: eu quero esse Jesus. Eu não estou te oferecendo uma religião, não é para você ser um religioso, não, é para você ser chamado filho de Deus, para viver e nascer de novo, uma nova vida, um novo tempo. E aqueles que aceitarem Jesus, conscientemente, viverão eternamente para o Senhor. Todos tomaram essa decisão? Amém? Todos têm essa convicção e a certeza que o seu nome será chamado, que o seu nome está escrito no livro da vida? Não existe privilégio maior do que ter a convicção da salvação. Se você não tem essa convicção da salvação, eu vou te dar um conselho: não saia daqui sem ter essa convicção. Se eu fosse você, eu não sairia daqui sem essa convicção de que o meu nome está escrito no livro da vida. Amém? Glória a Deus, Deus é bom. Vamos cantar então? Aqui está todo mundo salvo, limpo, lavado, remido. Glória a Deus. Tá bom. Mas no próximo eu creio que você vai chamar os seus amigos. Você vai chamar aqueles que estão desesperados, estão sem esperança. Amém ou não amém? Você vai chamar aquele que não conhece a Jesus e falar: vamos lá. Vai ser um tempo precioso, vai ser um tempo extraordinário. Então vamos terminar esse culto adorando ao Senhor. Toda perda se não tenho a ti. Não de longe. O Senhor é aquele que ouve a aflição, os gritos, o clamor dos teus filhos. Pai, a tua palavra é viva, poderosa, eficaz, penetrante. Ela jamais voltará vazia. A tua palavra é aquela que dissipa as trevas. O teu nome está acima de todos os nomes. A autoridade que o Senhor tenha sobre tudo, sobre todos. Pai, existem necessidades aqui nessa noite. Existem filhos clamando. Existem homens aqui, Pai, pedindo mais pela tua presença. Existem homens, Pai, que estão clamando por ti. E o Senhor sabe que sozinho eles não conseguem se desvincular daquilo que afasta, daquilo que entristece o teu espírito, daquilo que apaga o teu espírito. Pai, que nós sejamos avivados pelo teu fogo, avivados pelo teu espírito. Que não seja as circunstâncias ou a situação que venha nos roubar da tua presença, mas que a tua presença seja algo que é o mais valioso nessa terra para nós. Que a tua presença seja o nosso norte, seja a nossa vida. E que se não for a ti, Pai, se não for por ti, não adianta nós estarmos aqui nessa noite. Pai, a tua palavra, Senhor, ela foi semeada no coração, em solo fértil, que ela produza frutos de justiça na vida dos teus filhos. Que se levante, Pai, um exército de homens posicionados diante da tua presença, e que eles clamem por mais de ti, mais pela tua presença, porque a tua presença é o que me basta. A tua presença é que revigora. A tua presença é aquilo que ativa. A tua presença é aquilo que anima. Se eu não tenho a ti, não tenho nada.
nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Amém ou não amém? Porque a presença dele vale mais do que tudo nessa vida. Deus é Pai e Ele se importa com você. Ele cuida de ti. Ele sabe das tuas lutas, dos seus problemas, dos seus dilemas. E Ele olha para você com graça e favor. Amém ou não amém? Antes de te dar uma bênção, antes de te liberar para uma sexta-feira, porque amanhã vai ser a melhor sexta-feira da tua vida. Amanhã vai ser portas abertas, milagres acontecendo. As pessoas vão olhar para você e falar: você está diferente, o que aconteceu? Você fala: ué, sou eu aqui, não passa nada. Passa sim. Você passou pelo fogo, passou na presença de Deus, e Deus está mudando a tua vida e a tua história. Mas antes de te enviar para essa sexta-feira extraordinária, presta atenção nesse aviso. Dia 7, que dia que eu falei? 7 de março. Nós teremos um futebol and churrasquito, sabe? Vai ser, tem que ter inscrição, né? Cadê os meus? Tem que ter inscrição, tudo certinho? Porque senão vira bagunça. Vai ser numa chácara. Tá no grupo dos homens. Quem não estiver no grupo dos homens, vai lá, fala com o Júnior ali. Ele te dá ali o link para você entrar no grupo, para ficar mais fácil o acesso. Vai ter dia 7, um sabadão, nós vamos fazer um churrasco, só os homens. As mulheres vão ficar em casa descansando. E os homens vão ter um tempo lá de lazer, futebol, churrasco. Vai ser um tempo extraordinário. Amém ou não amém? Não fica de fora desses tempos de comunhão. É um tempo para a gente se conectar, se conhecer. Às vezes você não conhece ninguém aqui da igreja, você não sabe o nome de ninguém. Nesse momento você vai poder se confraternizar, conhecer alguém. Vai ser um tempo extraordinário. Amém ou não amém? Esse ano vai ser um ano diferente para os homens de destino. Vai ser um tempo extraordinário. Você vai ser um homem participante de tudo aquilo que Deus está fazendo nessa casa, nesse tempo presente. Estenda as mãos assim, ó. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre o teu rosto a luz dele, o brilho dele, e te dê a paz. Que a tua sexta-feira seja uma sexta-feira de milagres, de respostas, de porta aberta, de um agir de Deus sobrenatural. Aquilo que está travado seja liberado em nome de Jesus. Que portas se abrem sobre a tua vida e que o nome do Senhor seja glorificado, e que Deus se apresente, se manifeste na tua vida e na tua história, hoje e sempre. Você diga amém. Amém. Hoje nós não temos churrasco na casa, porque nós estamos free. Tem pastelzinho lá, né? Mas não de carne, que nós estamos nos abstendo de carne. Espero que todos vocês, homem, dê um bom testemunho na sua casa. Quando você participa de um propósito que a igreja está colocando à disposição, você ensina os teus filhos no caminho, não é o caminho. É no caminho ao qual deve andar. Então participa, faça esforço. Tem um tempo de jejum, tem um tempo de abster de algum alimento, de alguma coisa. Nós estamos construindo uma nova história para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Se nós pudermos aqui tirar uma fotinha junto, aí estão pedindo aqui, ó, chamar para uma foto oficial. Vamos aqui, porque o Talmidim fica doido quando a gente tira foto. Sobe aqui todo mundo no altar, por favor. Vamos tirar essa foto, aí está todo mundo liberado. Seu alvará é até meia-noite hoje, disseram.